Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer uma leitura de um texto ecumênico. Boa noite a todos e a todas. Timóteo 4.1.2. Ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo para os seus fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Convido os vereadores inscritos como oradores para os seus pronunciamentos, até 10 minutos para cada. Convido o vereador Paré para o seu pronunciamento. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, vereador, vereadoras. Quero aqui cumprimentar o senhor Afonso, que está aqui presente, lá do Bar Siderurgia, grande amigo da gente, uma pessoa que soma muito com a nossa cidade de Ouro Branco, morador aqui há longos tempos, cara batalhador. Quero te agradecer suas boas-vindas, em seu nome agradeço a boa presença de todos e de todas. Quero também registrar aqui a presença da secretária de saúde, a senhora Márcia. A Márcia, que aqui presente faz, foi um requerimento que eu fiz há mais de 30 dias, convidando a secretária, o pessoal da saúde, para informar a nossa população, informar o nosso povo de Ouro Branco, sobre essas questões dessas doenças que estão chegando aqui. E com esse convite que eu fiz, para a título de esclarecimento a vocês da saúde, a nossa população, não é para que a gente discuta, tenha a divergência nas opiniões, não, é para melhor esclarecimento, porque eles são formados na área da saúde, são pessoas atuantes, são pessoas com conhecimento. De repente, eu posso estar falando uma coisa aqui, posso estar falando besteira, aí eu acho que não vale a pena, a gente deve falar as coisas com consciência, como eu falo de estrada, eu falo de obras, dessas coisas, que eu tenho formação. Naquelas outras, eu tenho por obrigação de ir buscar informações das pessoas, também olhar a nossa situação do nosso bairro, da nossa cidade, das nossas comunidades rurais, também como que anda, dentro desses conhecimentos em que eu vou à busca das pessoas conhecedora, formada, para esclarecer ao nosso povo essas situações dentro da íntegra. Porque esse convite, a Câmara, nós temos aqui o Jornal Ponto de Vista, nós temos também, em tempo real, as pessoas podem nos assistir pela internet, também pela TV Lafayette, você que está nos assistindo, também pela TV Lafayette, no canal 41, ao sábado. Quero agradecer você que está nos assistindo ao sábado. Vale lembrar que hoje nós estamos aqui com o pessoal da saúde para dar melhores explicações, informações sobre as questões da doença da dengue, tem zika, tem um monte de coisa. Eles que vão falar esses nomes. Eu não quero nem me arriscar para que eu não cometa nenhum tipo de erro. Graças a Deus, eu sou um vereador de pé no chão. Eu sou um vereador pé no chão. Eu não uso fabricar informações, não fabrico notícias, não gosto de copiar discurso de ninguém. Graças a Deus eu tenho o meu discurso próprio, é simples, mas é próprio. Eu gosto de ver as coisas, ir ao local, não gosto de ficar atirando pedra em ninguém, falando pelos cotovelos. A minha fala, eu não ouvi falar, eu estive ao local, eu conversei diretamente com cada pessoa, para eu chegar a essa tribuna e falar. É por isso que eu sempre uso essa tribuna em defesa do nosso povo, e também, se a administração entender o meu pensamento, ela teria por obrigação de me agradecer, mas infelizmente a nossa administração, ela é um pouco covarde, a nossa administradora. Ela gosta daqueles que passam a mão na cabeça e falam que é muito bonita e é linda e que ela está eleita na próxima eleição. Gosta disso. Eu sou realista, eu sou da verdade. E a verdade, às vezes, não é bom para certas pessoas. Pega mal, não gosta. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade.
são demagogos, bipolar, são desse jeito. Eu, graças a Deus, sempre falo aqui nessa tribuna, garanto ser reeleito? Não, garanto ser honesto até terminar meu mandato. Qual que é a minha preocupação? Qual o meu medo maior que eu tenho? Eu tenho medo de prefeito? Eu tenho medo de vice-prefeito? Eu tenho medo de falar a verdade? Não. O meu medo maior é perder a credibilidade com o povo que confiou e acreditou em mim. Aí eu tenho medo. Tenho medo do castigo de Deus, mas no mais, graças a Deus, sou uma pessoa, nasci de família humilde, pobre, mas trabalhador, honesto. Para mim não existe distância para ir ao trabalho, para me procurar emprego. Tenho profissão, várias profissões, graças a Deus. Dentro das minhas profissões em que possuo, que tem, eu exijo meu salário, porque eu posso exigir, porque eu estou produzindo, eu tenho aonde conversar com o meu engenheiro-chefe e até com os patrões. Eu, graças a Deus, eu já saí daqui em 82 e fui a Belo Horizonte, carteira no bolso, aqui estava em crise, Bar dos Inconfidentes, era mato topado, era um desacerto, ficou a crise terrível. Saí daqui, procurei um escritório, de lá eu parei em Bagdá, 30 horas de voo. Graças a Deus, não fui encaixotado, não, porque às vezes tem gente que vai encaixotado, não, eu fui muito tranquilo. 40 dias para aprender a falar o básico, a língua, sou ou menos esclarecido, um servente de pedreiro em Bagdá, fala em 8 idiomas, mas Deus me deu a sabedoria, e eu agradeço o nosso Pai, agradeço a minha família que me educou. Menos de 30 dias, eu já aprendi a falar diversas línguas, assim, eu não passava fome, eu sabia pedir minha comida, sabia respeitar as pessoas, sabia andar, e sabia locomover a pé, de automóvel, e aprendi como que era o regime de lá de Bagdá. Graças a Deus fui a Cisjordânia, tive a costa do Mar Vermelho, sinto muito honrado aqui nessa tribuna dizendo isso. Muitas das vezes as pessoas confundem, fulano, ele só conhece cruzeiro e cruzado no trabalho, mas eu tive a oportunidade e a coragem de conhecer diversos tipos de dinheiro em países lá fora, com o meu suor, com a minha dignidade em que minha família me deu. Agradeço muito a Deus por isso. Sempre uso essa tribuna, sinto muito honrado de ser vereador, agradeço primeiro a Deus, agradeço as pessoas que confiaram em mim, mas venho aqui sempre para cobrar, reivindicar. Bom, igual está aqui presente o pessoal da saúde, fiquei muito feliz, eu estou muito feliz, mas me chama muita atenção o abandono. Será se a prefeitura está dando respaldo para vocês, cuidador da saúde? Será que está dando? Porque uma cidade limpa é o principal passe para a saúde. É o principal. Se você tem uma imundícia de uma cidade, não precisa você ter um bruto hospital, mas não tem limpeza, não tem educação. É uma cidade imunda, lixo toma conta. Para que ter saúde? Se você tem a chama das maiores doenças até no próprio centro da cidade, não adianta ter médico, não adianta ter enfermeiro, não adianta nada. Tem que ter a boa contribuição, a contrapartida da própria administração, da própria prefeitura. E é por isso que eu estou chamando e quero ouvir de vocês, conhecedor do assunto. Vejo diversos assuntos e complicações. Bom, eu vou dar uma fugida, indo numa questão que me chama muita atenção. Eu estive conversando com um munícipe, pessoa muito inteligente, o Hugo. O Hugo até trabalha lá no Germinar, uma vez por semana. Ele é uma pessoa super inteligente. Ele me fez uma pergunta, me chamou a atenção. Paré, por que a prefeitura, ela pega um caminhão de asfalto e vai tampar um buraco, mas ela só tampa aqueles panelão, aqueles buracão grandão, e ao redor desse pequeno, naquela rua, existe um pequenininho
pequenininho, aqueles diversos pequenininho, por que eles não tampam ele? Eu fiquei até com vergonha. Eu, por ser formado em estrada, porque quando você tem um pequeno buraco, uma cratelazinha pequenininha, que com 2 pás de asfalto, você salva aquela erosão, aquela vossoroca, aquele buraco, aquele desacerto. Eles não olham, não, passa de lado. Ele fez essa colocação, me trouxe uma preocupação, porque nós estamos trabalhando em cima de economia que o país está passando por ela. Ele só vai naquelas grandão e tampa eles, aqueles que cabe meio caminhão de asfalto, e aqueles pequenos, eles passam direto. Aí eu deixo essa pergunta, o João Mauro não está aqui, eu gosto que escreve, eu tenho uma vantagem, eu mando recado, mas eu gosto que anote, leva para o secretário, leva para o prefeito, até o vice-prefeito, ele está meio abandonado aí, parece, mas leva para ele, de repente também ele pode fazer uma leitura e entender. Será que é para esperar aqueles buraquinhos crescer e para aumentar mais a despesa de asfalto? Porque se é um trabalho profissional, por que não, quando vai iniciar a rua, que comece tampando aqueles menor? Começa por eles, porque aquela rua ficou totalmente salva. Se você tampou só aqueles maiores, e os pequenininhos ficou, com certeza, menos de 15 dias, aqueles pequenos vai gastar 2 caminhões de asfalto que custa um valor altíssimo. Aí você vai, aquela rua que poderia estar asfaltada, aquela comunidade que está abandonada desde 80, está abandonada, nada foi feito. Por quê? Não quer? É mal vontade? Não sabe administrar? Será que está acontecendo? Não é possível, tem hora que eu fico fazendo umas leituras e perguntando para mim mesmo, será que eu fiquei doido? Que isso? Estranho? Aí, quando eu falo de entulho, de imundícia, vocês vai lá no... Está terminando? Eu vou só concluir, viu, senhor presidente? Lá no bairro Bandeirantes, vocês conhecem. Vocês vai lá tem um lixão, ele iniciou a ser jogado lá em 1980. Aquele lixão que foi jogado lá, foi do bairro 1º de Maio, uma parte do Pioneiros e Siderurgia. Ele foi jogado lá naquela ponta perto do posto, é plástico, está lá aquele lixão, ele tomou conta de uma quadra. Eu não estou aqui com os nomes das ruas não, tá? Mas vocês fazem uma visitinha lá, e olha, lá tinha uma bruta vala, uma vossoroca, e eles foram jogando aquele entulho ali. Olha, de 80 a 2016, tem uns dias bons, não tem? Administração, mas a administração que passaram por lá, isso assusta, que tipo de lixo que será que ele? Cadê a nossa preocupação do nosso povo? Porque muitas das vezes a saúde sofre, às vezes não consegue nem, que doença que será essa? Mas é tanto lixo que tomou conta, é tanta imundícia antiga, não é só de agora não, e ninguém toma providência. Eu vejo a secretaria, entendo que são profissionais, são formados, eu respeito a formação de cada um, mas eu entendo que a prefeitura, secretário, ele tem por obrigação de criar um mapa, ali vai ser um lixão, fazer um mapa, porque a gente não vai viver eternamente. Como líder do meu partido, que aí eu vou ficar mais sossegado. 5 minutos. Tá, obrigado, que aí eu consigo falar mais sossegado, senão eu vou perder aqui o meu raciocínio e vou extrapolar e não vai ficar legal. Bom, sobre a questão do lixo que eu estava falando, tá vendo? A gente dá uma pedidinha. Esse lixão que está lá, há esses longos tempos, eu falei sobre marcar. O lixão, quadra número 5, quantidade de terra, aproximadamente 10 mil metros, distância, fundura, data, porque o cara não vai viver eternamente para passar para as outras pessoas. Porque se você tem mapeado e coloca no computador, fica arquivado, ali de geração para geração, só digitar lá vai saber, opa, aqui foi um lixão. Que de repente, não faça isso, daqui 50, 100 anos, vai fazer um bairro lá em cima do lixão, aonde que acontece vários acidentes, deslizamento. Lá na Marisa Mendes, tem uma construção em cima de um lixão,
No Luzia Augusta tem casa construída no lixão. Tem, na rua São Paulo, para ali afora, lá perto do Maria Zita. Eu estou dizendo porque eu tenho certeza que lá também foi lixão. E por que não mapear? E por que não mapear para facilitar a vida de todos? Você está fazendo uma economia. Se você tem mapeado, você vai construir, vai criar um bairro, você não vai fazer um bairro naquele lugar, porque você vai somar valores, despesa, não vai compensar, você vai para um outro terreno, que não vai trazer transtorno. Vocês entenderam o porquê que às vezes eu sou taxado, chamado de enjoado? Não é porque eu falo a verdade. Eu gosto de trabalhar na economia, convivi com pessoas muito inteligentes, graças a Deus, tive essa honra e tenho, e convivo. Nós temos muitas pessoas inteligentes. Fala em gente inteligente, está aí o filho do Tilinho, ó. Filho do Tilinho, eu respeito esse rapaz. Conhecido meu Deus de criança. Morador aqui, eu fui morador na rua João 23, ele ali na rua Santo Antônio, inteligente, tem uma honra. Às vezes também é taxado de enjoado, que às vezes estica na fala, tentando fazer as pessoas entenderem, elas não entendem. Por que você está falando isso? Você fica esticando, aí é passado como enjoado, mas porque a pessoa não está conseguindo entender. Olha, eu vou me encerrar agradecendo a presença de todos e de todas. Quero agradecer aqui a presença do Bruno, da Canda, está sempre conosco aqui na nossa reunião, nos honra muito a sua participação, e em seu nome também, Bruno, eu quero agradecer a todos aqueles que participam sempre conosco. Fique à vontade, pode vir, fique à vontade. Agora, gritar às vezes não é legal, mas pensar, no que parei enjoado, fique à vontade, pense do jeito que você achar que deve. Quero ser claro, às vezes não, eu graças a Deus fui eleito com 400 votos, eu não sou representante só de 400 pessoas, eu represento o povo de Ouro Branco. Se às vezes tem pessoas que não comungam com a minha pessoa, ou não acha legal o meu jeito de ser, não me aceita, mas eu insisto, eu sou seu representante. Quero aqui agradecer a todos e todas. Obrigado, senhor presidente, e tenham todos uma boa noite. Convido o vereador Ivo Pereira Filho para o seu pronunciamento. Primeiramente, boa noite a todos, senhoras vereadoras, vereadores, secretárias, pessoal da TV da FAET, a todos os munícipes aqui presentes, e a todos aqueles também que estão nos assistindo através da internet. Senhor presidente, o assunto que hoje trago a esta casa é o assunto o qual já falei em uma reunião anterior. Mas como no dia deu um problema na internet e a reunião não foi ao ar, muitas pessoas ficaram sem saber. Por isso, hoje, vou falar do mesmo assunto, para que todos saibam aonde está indo o dinheiro público. Recentemente, foi feita uma licitação, onde a empresa vencedora foi Gala Assessoria Limitada Microempresa, representada por seu sócio proprietário, o senhor Flávio Geraldo Vieira dos Santos, Flavinho. Esta assessoria irá receber uma importância de R$ 87 mil para prestar consultorias a esta casa. Sabendo que esta casa tem 3 brilhantes advogados competentes que podem prestar essa consultoria, que são o doutor Wesley, doutor Márcio e doutor Vitor, para que contratar uma empresa? Também foi aberta uma licitação para serviço de investigação de opinião pública, no valor de R$ 89.273,33. Mas não para por aí. Foi aberta mais uma licitação de assessoria de comunicação no valor de R$ 147 mil, totalizando um montante de R$ 323.273,33.
Mudando de assunto, senhor presidente, na reunião da semana passada, Vossa Excelência foi muito aplaudido por desempatar a votação do projeto de resolução onde fixou a remuneração dos vereadores. Vossa Excelência amarelou diante dos munícipes e, ao mesmo tempo, traiu seus 6 colegas, porque você também era favorável ao aumento. Muito obrigado. Convido a vereadora Nilma Aparecida Silva para o seu pronunciamento. Presidente, peço permissão para falar de onde estou, eu sempre acompanhada dos meus inúmeros papéis. Primeiramente, dar as boas-vindas a todos e a todas que se encontram aqui presentes. É muito bom saber que os munícipes estão aqui acompanhando o nosso trabalho de meros representantes da população. Presidente, fica parecendo que toda semana a gente fala a mesma coisa, e hoje a gente vê a secretária de saúde aqui, a Márcia, pessoa que eu já tive a oportunidade de dizer pessoalmente que é uma corajosa de assumir uma secretaria de saúde, acho que, se não me engano, a 4ª secretária de saúde, no ano eleitoral, no final de mandato, onde não se tem recurso, depois de ter se gastado tanto e de forma tão irresponsável, hoje a gente vê essa mesma secretária, pessoa que eu conheço há muitos anos, não só como profissional, mas como cidadã, tem agora que fazer os cortes que está fazendo e a gente sabe que quando se tem que reduzir, acaba que é o secretário que tem que fazer isso. Vejo também com muita preocupação questão da operação tapa-buraco, apesar da gente saber de todo o empenho da equipe da Defesa Civil, nossa cidade está cheia de buracos. E aí, o de menos é o pneu do carro que estoura, é a suspensão que quebra, porque quando a gente fala de um motoqueiro, é a vida desse motoqueiro que a gente está colocando em risco, porque num dia de chuva, quem é que enxerga um buraco? Passa naquele buraco e aí nós vamos ter acidentes lamentáveis, já estamos tendo, felizmente ainda não com vítimas, graças a Deus, apenas com prejuízos materiais. E também o secretário de saúde, o 7º ou 8º secretário de saúde em 4 anos, fazendo uma média de menos de 6 meses para que cada secretário pudesse dizer a que veio. E eu que já fui secretária municipal sei que em 6 meses ninguém consegue fazer nada. Mas a rotatividade demonstra o despreparo do governante. Porque a gente precisa pensar bem antes de escolher o secretário, para depois deixar ele trabalhar e deixar ele concluir pelo menos os 4 anos. 4 anos passa tão rápido. Também a Secretaria de Obras, hoje com uma pessoa que conheci agora, nunca tinha visto antes, o senhor Leonardo, uma pessoa também que eu tenho aprendido a respeitar pela sua praticidade, sua sinceridade, sua capacidade de equacionar problemas. Mas a cidade encontra-se esburacada. Está havendo, sim, não sei se todos aqui sabem, uma redução no contrato da operação tapa-buraco. E também a cidade, gente, continua com muitas lâmpadas apagadas. Nós tivemos outro dia aqui uma reunião com o grupo de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil, e uma das coisas que fomenta, que facilita a vida do traficante, da pessoa que rouba, da pessoa que estupra, são as ruas mal iluminadas, são os lotes cheios de mato, que também é outro agravante para a questão da dengue, que é um assunto que vocês vão tratar aqui hoje. Quem dá conta de cuidar da doença? Nós temos que cuidar da saúde, nós temos que prevenir. E nós temos uma situação, que eu vou dizer aqui agora, eu espero que o João Mauro possa me fazer a gentileza de levar isso à prefeitura. As casas que estão fechadas para um possível aluguel, casas que têm piscina, estão com suas piscinas lotadas de larvas. Não vou dizer que são do mosquito. De qual mosquito? Porque
porque eu não entrei, não tenho a chave, não sou nem técnica para isso, mas que está lotada, está, porque diversas denúncias chegaram ao meu gabinete de moradores que estão trazendo famílias para Ouro Branco e têm entrado nessas casas, viu, Marcelo? E aí, latinha, vasinho de planta que o morador que foi embora deixou, saco de lixo, copinho descartável, tudo no quintal dessas casas. E aí a vigilância sanitária, que hoje só tem 7 agentes, o que é um absurdo, vai na minha casa, vai, olha o meu quintal, mas o meu quintal está limpo, eu estou lá. E as casas fechadas? Eu acho que precisa de uma força-tarefa, junto com as imobiliárias, para que esses proprietários que deixaram suas casas para alugar, são responsáveis sim pela piscina que está lá com a água sem ser tratada, são responsáveis sim pelo lixo que foi deixado pelo inquilino, e se essas pessoas no prazo legal não fizerem a devida limpeza, precisam ser multadas sim, Marcelo. Porque não adianta a vigilância sanitária com essa equipe minúscula, para não dizer ridícula do ponto de vista da quantidade, porque eu sei do trabalho, sei eu vou bastante lá no controle de endemias e vejo suados, chegando da rua suados, com o rostinho queimado de sol, 7 agentes para uma cidade do tamanho da nossa. E aí, é o secretário que quer ter 7 agentes? Ou é a administradora que gastou durante 3 anos o que Padre Rogério gastou em 4? Porque a arrecadação da prefeita Cida Campos, de 3 anos, corresponde aos 4 anos da administração de Padre Rogério. Então, que crise é essa financeira que não é? É de gestão, sim. É de gestão, sim. E aí a gente vê, hoje a secretária e a equipe de Edemias aqui vindo responder para a população, os nossos inúmeros casos de dengue. A gente tem uma funcionária que teve dengue hemorrágica e hoje está até com um problema de uma pneumonia que veio logo após a dengue. Mas a gente sabe que vocês são muito corajosos. Muito corajosos, eu vou dizer que eu não teria coragem, viu, Márcia? De depois de passado tantos secretários e bons, alguns bons, mais bons, um completamente despreparado, você assumir no último ano. Você pode contar comigo para o que você precisar, mas infelizmente algumas medidas que estão sendo tomadas para essa economia, para essa redução, elas não vão poder ser acolhidas por nós aqui da Câmara, que é o caso dos médicos do PSF, que eu fiz o pronunciamento na semana passada. Presidente, se eu não tiver tempo, eu gostaria de antemão já te pedir o meu tempo como líder, porque eu preciso falar sobre denúncias feitas aos órgãos de controle externo por essa casa. Rapidamente, para quem não sabe, a Câmara Municipal de Ouro Branco instaurou no ano passado uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Os autores desses requerimentos foram os vereadores Geraldo Pedro, vereador Imar, Paré, Rodrigo e Neném, assinaram o requerimento, e a comissão foi constituída pelos 3 maiores partidos dessa casa, a vereadora Nilma, presidente do Partido dos Trabalhadores, o Charles, do PMN, como vice, e o Raimundo Henrique de Paiva, do PSDB. Então, para os que ainda acham que essa CPI ela é político-partidária, ela tem todos os partidos. Todos os partidos dessa casa compõem a estrutura dessa CPI. Nem todos os vereadores, mas todos os partidos. Depois, tentam desqualificar a CPI, inclusive, questionando a contratação da advogada. A advogada Edilene Lobo é a única advogada do Estado de Minas Gerais com notório saber. E notório saber não é saber mais do que o juiz ou do que o desembargador. É uma qualificação, é um nome técnico que se dá para a pessoa que tem obras publicadas no assunto, e é o caso da doutora Edilene Lobo, como era o caso do doutor Nilo de Castro, que Deus o tenha, já desencarnado, restou no Estado, doutora Edilene Lobo, que foi contratada sim, e que recebeu parte dos seus honorários, porque quando a CPI foi embargada por uma decisão de segunda instância,
se recusou a receber todos os seus honorários, porque só vai receber quando a CPI for destravada. E também gostaria de dizer aos desinformados, aos que torcem para que a CPI para que a CPI não dê em nada, que esse é um sonho impossível. A CPI é a primeira CPI da cidade de Ouro Branco. Nunca em Ouro Branco a Câmara Municipal investigou ou fez o seu papel constitucional de investigar o Poder Executivo. Chamavam o prefeito de ditador, de tudo que vocês quiserem, mas nunca comprovaram, nunca se deram ao trabalho de investigar da forma que esta casa está fazendo agora. E nós tivemos a nossa CPI, sim, suspensa por uma liminar. O julgamento do mérito está para acontecer por esses dias, e penso eu que o desembargador que vai julgar esse mérito vai ter vergonha do companheiro que deu a liminar. Porque a pessoa que pediu a liminar, nem parte da ação ela era. E ela, como apenas uma pessoa citada, ela pediu uma liminar, essa liminar deveria ter sido dada para ela, foi dada para toda a liminar, para toda a CPI. Mas nós, quando fizemos essa CPI, não é, Mundinho, nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos que cumprir o nosso papel e temos feito isso. Entregamos em todos os órgãos de controle externo o relatório parcial da CPI, com um CD que constava 11.500 cópias dos processos licitatórios que culminaram nessa CPI. E ontem, estivemos em Belo Horizonte, eu, vereador Raimundo Henrique de Paiva, com a nossa advogada, a doutora Edilene, que não mais contratada, nos acompanhou de forma voluntária, com o senhor Leonardo Duque Barbarella, coordenador do Centro de Apoio, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. E ele, na data de 13/1/2016, encaminhou ao procurador, doutor José de Lourdes, o seguinte documento, que eu vou ler para vocês. Senhor promotor, aportou no CAOPP, que é a sigla do Centro de Apoio Operacional, o ofício remetido pelo excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, senhor Antônio Baeta de Melo Cansado, integrante do Grupo Especial de Combate de Crimes de Agentes Públicos Municipais, encaminhando representação subscritas por edis do município de Ouro Branco, Minas Gerais, noticiando supostas irregularidades perpetradas por agentes públicos da administração pública local, conforme sumariadas no despacho anexo. Por exposto, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o expediente notícia do fato, aí tem o número aqui, para adoção das medidas que se julgarem cabíveis. Outro sim, considerando a gravidade dos fatos, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, sem prejuízo do princípio do promotor natural, desde já disponibiliza ao digníssimo órgão de execução de Ouro Branco, com base no artigo tal, Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, para eventual cooperação na apuração dos fatos. Aí vem os autos, os vereadores, a citação das pessoas envolvidas. Despacho. Trata-se de ofício remetido pelo senhor Procurador de Justiça José Antônio Baeta de Melo Cansado, integrante do Grupo Especial de Combate a Crimes de Agentes Políticos Municipais, encaminhando representação em anexo, subscrita por edis do município de Ouro Branco. Irregularidade número 1, contratação da empresa Estoque Soluções Tecnológicas no montante de 665.600, tendo como indício as seguintes evidências. A contratação teria sido efetuada com base em carona no registro de preço do município de Sete Lagoas, o valor de 62 centavos por documento digitalizado, constante no quadro das folhas 8. Não se encontraria na ata de registro de preço de 16 de 2013, Sete Lagoas, este valor. O valor por extenso constante do instrumento do contrato seria inferior ao valor numérico.
A solicitação de adesão não esclareceu a necessidade da contratação de serviço. Ausência de pesquisa de preço para certificar a proposta escolhida. Inserção de itens na contratação sem esclarecimento sobre a razoabilidade do valor contratado. Oferta de preços em Sete Lagoas seria mais limitada para a identificação do menor preço para a administração. Haveria uma empresa sediada no município de Ouro Branco que estaria fornecendo os mesmos serviços contratados pela Prefeitura por preços inferiores. Suposto pagamento sem a efetiva prestação de serviços comprovados por ausência de liquidação em notas fiscais. Os pagamentos por serviço de digitalização seriam sempre os mesmos valores, R$31 mil. Irregularidades nos pagamentos efetuados à empresa Totalmed, distribuidora farmacêutica, que teria recebido do município de Ouro Branco a importância de R$1.400.000, sem formalização de contrato administrativo, assim como aquisição de medicamentos fornecidos gratuitamente pela farmácia básica no programa federal regulado pela Lei 10.854. Irregularidades na aquisição de medicamentos por registro de preço no PR 155 de 2030 para o Hospital Raimundo Campos, com preço supostamente triplicados em comparação com valores pagos à Totalmed, distribuidora farmacêutica. Requerimento pela Secretaria de Saúde, solicitando a contratação de R$400 mil de medicamentos, sem especificação, detalhamento ou termo de referência para que permitisse o controle social dos gastos públicos. Irregularidade na contratação da empresa de drogaria e perfumaria Nossa Senhora de Fátima. Tabela da BC Farma conteria medicamentos fornecidos gratuitamente pelo governo federal. Pagamento de verbas e salários indevidos a Dr. Flávio Moreira, responsável pelo Hospital Raimundo Campos, no montante de R$400 mil no período de 14 meses. Irregularidades na contratação da empresa Tornado Eventos para a realização da Festa da Batata. Irregularidades na contratação direta por inelegibilidade de licitação da empresa Áquila, representada por Luiz Otávio Barros de Souza e Rosilene Lima Bernardes, cujos serviços teriam sido diretamente solicitados e aprovados pela prefeita municipal no montante de R$900 mil. O objeto da contratação seriam serviços técnicos especializados em consultorias para identificação de oportunidade de redução dos custos e despesas, análise e otimização da arrecadação por meio de gestão avançada das despesas e receitas no município de Ouro Branco. Contratação pulverizada de várias outras consultorias. Instruindo o expediente, anexou-se ofício, relatório parcial da Comissão Parlamentar de Inquérito, mídia em CD, vide autos. Os fatos ora narrados afeiçoam-se de extrema gravidade, sendo que, caso sejam comprovados, configuram-se, em tese, atos de improbidade administrativa e outros ilícitos penais, pelo que se impõe a apuração rigorosa de todo o ocorrido por parte do Ministério Público. Pelo exposto, considerando que os fatos teriam ocorrido na comarca de Ouro Branco, determina a remessa ao expediente ao douto órgão ministerial competente para a adoção das medidas que se julgarem cabíveis. Outro sim, a gravidade dos fatos, o CAOPP, sem prejuízo do princípio do promotor natural, desde já disponibiliza ao douto órgão de execução de Ouro Branco a colaboração do Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público para eventual cooperação na apuração dos fatos. Encaminha-se cópia do presente despacho ao senhor promotor de justiça José Antônio Baeta Cansado para esclarecimento. Bem, gente, então veja bem, a CPI não vai acabar em pizza. A CPI não é partidária. Nós não estamos brincando nessa casa. Para as pessoas que estão de fora, uma pergunta que não quer calar. Aonde estão os recursos arrecadados por essa administração? Se em 3 anos a prefeita arrecadou o que Padre Rogério arrecadou em 4 anos, ela tem 1 ano de frente de arrecadação. E aonde está esse dinheiro? As obras que foram feitas, a maioria delas, a maioria esmagadora, com dinheiro do governo federal. A cidade com maior esforço que se vê de muitos secretários, de muitos gerentes, inclusive do senhor Warley da limpeza urbana, a cidade está suja.
A cidade está cheia de lotes vagos, a cidade está escura. 1 minuto, por favor. Termino, presidente. 1 minuto. A cidade não tem iluminação pública. A saúde está demitindo médicos. E, Márcia, aproveitando que você está aqui, o diretor técnico do hospital contratado agora, ele não só está sendo investigado pelo Ministério Público, mas também pelo Tribunal de Contas da União. E aí a primeira atitude dele é demitir o doutor Alisson, pediatra, numa clara demonstração de retaliação a esse médico que foi uma das pessoas que denunciou. E sei da sua seriedade, Márcia. É uma desmoralização para a saúde pública ter de volta nos seus quadros o médico que está sendo investigado. Condenado? Não, mas investigado. Que respeito que os outros médicos têm por esse cidadão? Qual o respeito que esses médicos têm para uma pessoa que está sendo investigada? E não está sendo investigada pela Câmara, mas não. Está sendo investigada pelos órgãos de controle externo. O destravamento da CPI agora é uma questão só de honra. Porque o objetivo já foi alcançado. A investigação já foi startada. Então, eu acho assim, nós temos que economizar sim. Mas eu costumo dizer, até de forma bem simples, se economiza, não é parando de tomar banho, não. É não deixando a torneira pingando, sem necessidade. Então agora, se nós temos que cortar, vamos cortar nas consultorias, continuam todas aí. Nós vamos cortar em saúde? Nós vamos cortar em contrato de tapa-buraco? Nós vamos deixar de trocar lâmpada? Nós vamos deixar o nosso TFD funcionando de 7 às 10 da manhã? Nós vamos cortar em empresa de prestação de serviço de telefonia para economizar, sendo que essa empresa não está prestando serviço, ninguém consegue falar. Ninguém consegue falar nos telefones da Via Real. Gente, quer fazer economia? Vamos reduzir as secretarias. Vamos passar de 12 para 8. Vamos acabar com o assessor 5. Vamos reduzir gerente. Quero tirar o emprego das pessoas? Não. Eu quero que a população tenha os serviços básicos essenciais, é só isso. Essa casa deu uma demonstração aqui, presidente, inclusive com o seu voto. Nas últimas semanas, nós reduzimos para a próxima gestão quase 4 milhões de reais. As considerações, vereador? Pois não. Com mais 3 milhões, quase 4 milhões que os 3 presidentes já devolveram, com mais o que o senhor vai devolver, quase 9 milhões de economia. Um fato histórico em Ouro Branco. Então eu gostaria de alertar as pessoas, os cidadãos de bem dessa cidade. Existe um movimento claro de desviar a atenção da população para a Câmara, com o objetivo claro de criar uma cortina de fumaça para este desgoverno do lado de lá. E vocês, cidadãos de bem dessa cidade, já cumpriram o seu papel, já vieram aqui, nós, vereadores, já apresentamos os projetos, já foram aprovados. Virem as suas atenções, porque o povo está sofrendo lá fora, e está sofrendo muito. Está sofrendo muito com esse desgoverno que tenta imputar a essa casa a responsabilidade de uma gestora que estava despreparada para assumir o cargo que assumiu. Essa casa não pode ser responsabilizada. A tentativa pode haver. Vocês aqui não podem acreditar nisso. Obrigada, presidente. Eu me desculpo, o senhor sabe que eu tenho dificuldade de falar sucintamente. Eu me desculpo pelo avanço do meu... Convido a vereadora Branca para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Nilma, servidores dessa casa, servidores públicos municipais, nosso muito obrigado pela presença e participação nessa reunião. Inicialmente, eu quero me dirigir a Márcia, a Lisle, ao Marcelo, que estão aqui hoje para falar conosco sobre a questão da dengue. Um tema extremamente urgente e importante, e acho que ele é urgente e importante o ano inteiro, Márcia. Nós sabemos que tem épocas do ano que acentua mais, tem épocas do ano que é mais tranquilo, mas o objetivo real é o combate definitivo do mosquito, que provoca essas doenças terríveis, que têm tirado o sono e a saúde de muita gente. Me assustou um pouco essa semana, quando no bairro 1º de Maio, vários casos novos de dengue foram confirmados. Inclusive, eu conheço várias pessoas
que estão hoje se tratando depois da confirmação dos exames dessa doença terrível. Então, realmente é muito preocupante. Eu vou falar pouco para que a gente possa, daqui a pouco, falar deste assunto, que é um tema que nós devemos tratar com carinho, com atenção e com prioridade máxima. E também não deixar de lembrar o risco que nós temos hoje da chegada também do influenza, que é uma outra terrível doença, que é o H1N1, que é uma gripe que mata, que é uma gripe que coloca muita gente nos hospitais e que coloca em risco a vida das pessoas. Nós já tivemos aqui em Ouro Branco, alguns anos atrás, inclusive vacinação em massa. Eu e tantas pessoas foram vacinadas numa época de um grande surto a nível nacional. E não estamos longe disso, não. Nós sabemos, não temos que fechar os olhos, não temos que pensar que isso é coisa simples e temos que atacar o mais urgente, o mais rápido, o mais eficiente possível. E me preocupa, sim, quando nós, hoje, pela população, número de residências de Ouro Branco, nós teríamos que ter 17 pessoas, no mínimo, para cuidar dessa questão da dengue, da endemia. E nós só temos, me parece, 7 ou 8 pessoas atuando. Me preocupa muito. Aí fala-se num contrato de urgência de 6 pessoas temporárias, que não resolve. Eu penso que tem que haver uma força maior nesse sentido, de ter uma vigilância continuada, uma preocupação dia a dia, não importa o mês do ano, para que a gente não permita que aconteça com Ouro Branco o que infelizmente está acontecendo em diversas cidades vizinhas. Fui fazer uma visita hoje à cidade de Congonhas, a uma amiga que está lá se recuperando de uma cirurgia, e fui informada de que no hospital, naquele momento, tinha 300 pessoas procurando ajuda. Isso é terrível, isso é desesperador. Não queremos isso para Ouro Branco, e só a união, a conscientização, o combate e a prestação de um serviço absolutamente necessário, feita pelo município, pode nos ajudar nesse sentido. Então, sejam bem-vindos, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Eu não poderia deixar de falar, semana passada eu trouxe aqui uma preocupação relativa aos alunos da área rural. Veja bem, década de 80, década de 70, 80, 90, houve uma grande vinda das pessoas da área rural para a cidade, o chamado êxodo rural, onde as pessoas, ao não terem condições de permanecer na área rural, elas vieram para as cidades e povoaram as cidades, que está aí o que a gente sabe hoje, grandes centros urbanos, em razão da vinda dessas pessoas que não tinha condição de permanecer lá. E é claro que uma dessas pessoas importantes da comunidade são os jovens, são os nossos jovens. E Ouro Branco, a história tem mostrado que há uma preocupação dos governos de fazer o inverso hoje, fazer com que essas pessoas tenham estrutura lá, boas estradas, boas escolas, bons transportes, bons postos de saúde, energia elétrica, água em tratamento, tudo isso que é necessário, tratamento de água e tudo mais, são as fossas sépticas, tudo que é necessário para que as pessoas da área rural possam continuar na área rural, cultivar a terra, morar bem, com qualidade de vida, e essa deveria ser, sim, a busca de todos os governantes. Mas Ouro Branco parece que ele sempre está na contramão do que propõem os governos. Nós falamos aqui semana passada, onde é negado ao estudante da área rural o transporte para que ele venha estudar na cidade. E não é a primeira vez que esses estudantes vêm aqui, e eu trago aqui com muita surpresa, eu recebi ainda há pouco, mais um abaixo-assinado de 26 estudantes da área rural, que compõem algumas comunidades rurais, e que precisam desse transporte. Aí, quando a gente vê uma resposta, eu tenho muito respeito pela secretária Sônia, a nossa secretária de Educação, mas nós precisamos de mais empenho. Quando a gente vê uma resposta, um ofício, praticamente desanimando esses alunos, quase falando, parem de estudar. É mais ou menos isso que eu entendo. A gente não pode desanimar, tem que continuar cobrando. Mas veja bem, eu vou ler só um trechinho pequeno dessa resposta dada pela Secretaria de Educação. Ela está informando que a empresa se nega a atender esses estudantes,
que teria que ser no mínimo 30, até parece que 5, 6, 10, 20 e tantos estudantes não são estudantes, não têm o mesmo direito, e nós sabemos que tem. A empresa exige que sejam 30, e aí responde o seguinte: além de tantos, eu vou encurtar a leitura para que a gente possa refletir sobre isso. Ressaltamos que o Sistema Municipal de Educação fez tudo o que estava ao seu alcance junto à Aviação Paraíso, para que os alunos não fossem prejudicados, mas, infelizmente, não houve comprometimento necessário. Isso são os alunos que receberam. Para que o sucesso de qualquer objetivo seja alcançado, é necessário que ambas as partes envolvidas pensem e trabalhem conjuntamente. Isso, para mim, com todo o respeito que eu tenho à Secretaria de Educação, é transferir responsabilidade. O município tem que resolver essa questão dos estudantes. O município tem que cobrar da empresa Primavera. Não podemos aceitar que não houve empenho necessário. Nós temos que usar da lei e fazer com que o empenho necessário seja garantido pela lei que nós temos hoje, pelos contratos que foram assinados. A empresa alega prejuízo, cabe então esse entendimento e esse acordo ser do município com a empresa e não do aluno com a empresa. Esses alunos precisam ser amparados, precisam ser atendidos, eles têm o direito ao transporte, e nós não podemos lavar a mão e entrar no jogo do empurra-empurra. A empresa empurra para a prefeitura empurra para a empresa, e quem fica prejudicado é o aluno. Então, é um questionamento, já está nas mãos, inclusive, do Ministério Público, eu espero uma resposta muito em breve. Eu passo aqui as mãos da mesa diretora para encaminhar com prioridade à prefeita Cida Campos mais 2 abaixo-assinados desses estudantes, que têm 26 assinaturas. Veja bem, estava aqui presente ainda há pouco, parece que esses meninos, pelo horário que eles têm também de retornar às suas casas, tiveram que ir. Mas, vejam bem, aqui esteve o Fernando, o José da Cunha e a Jaine Caroline. E, semana passada, vários outros estudantes. Não é só esse caso, estou falando aqui dos estudantes noturno, nessa oportunidade. Mas, a semana passada, estávamos falando de estudantes diurno. Todos estão tendo problema. Então, eu peço encarecidamente à Secretaria de Educação que não transfira a responsabilidade, que assuma a postura de desenvolver políticas públicas de qualidade e atender os nossos jovens, as nossas crianças. Os nossos alunos da área rural têm que ter prioridade máxima e continuar os seus estudos e não abandonar as escolas, porque o futuro deles, nós sabemos, está na educação que eles vão receber. E isso é obrigação do município. Então, nós vamos passar a prefeita e vamos de novo, mais uma vez, já estivemos lá, a Aviação Paraíso, e vamos também acompanhar o desenrolar junto ao Ministério Público. Tem responsabilidade o município? Tem. Então, o município tem que fazer valer as leis e os contratos que eles assinam. E nós estamos aqui para apoiar aos estudantes, inclusive também a administração, para que ela encontre uma saída. Não é justo transferir responsabilidade para esses jovens que trabalham durante o dia, que estudam durante a noite e que, às vezes, tem que faltar ao serviço ou à escola para ficar discutindo esses assuntos com a empresa de ônibus. Não é função deles, não é justo com eles. Então, meu muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, vamos continuar os trabalhos e agora tratarmos dos assuntos importantes, que é a questão da saúde de Ouro Branco. Obrigado a todos os vereadores que fizeram seu pronunciamento, todos eles assuntos muito importantes, mas eu vou me ater a responder ao vereador sobre a questão da licitação de consultoria. Essa consultoria, senhor vereador, ela foi contratada para objetivar a revisão e atualização do plano diretor da Lei de Uso e Ocupação do Solo, revisão e atualização do regimento interno da Câmara Municipal de Ouro Branco, acompanhamento do órgão incumbido das compras de licitações, elaboração de editais e auditagem de processos licitatórios e contratos, incluídos os casos de dispensa, inegibilidade e convênios em geral, curso para os servidores legislativos voltado para o desenvolvimento institucional e modernização administrativa especializada para gestão de matérias e gestão de pessoas e gestão de patrimonial. Acompanhamento e processo junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Acompanhamento de órgãos incumbidos de gestão de pessoas
de pessoal, elaboração de pareceres técnicos para dar suporte aos órgãos de direção do Poder Legislativo Municipal no âmbito da gestão administrativa, financeira e orçamentária, acompanhamento de processo administrativo em geral, cursos e treinamentos para os servidores públicos do Legislativo sobre licitações e contratos e pregões e SRP, curso e treinamento para os servidores do Legislativo e agentes políticos, curso e treinamento para os servidores públicos do Legislativo sobre atuação na Câmara Municipal durante o período eleitoral. Então, senhor vereador, essa é a primeira pergunta que o senhor fez sobre a questão da contratação desse serviço, dessa assessoria. São serviços que o povo de Ouro Branco espera há muito tempo, principalmente a questão da revisão do plano, da lei orgânica e o regimento interno da Câmara, porque hoje o nosso plano, a nossa lei orgânica está desatualizada, né? Muitas vezes os fiscais da prefeitura não têm como cobrar aquilo que hoje a gente pede, porque tem conflito com outras leis antigas e que não foram atualizadas. Muitas vezes o munícipe de Ouro Branco quer construir, quer fazer de uma forma, a gente entende que é daquele jeito, mas chega lá, dá conflito, porque tem leis que não batem uma com a outra, então dá dupla interpretação. Esse serviço foi contratado nesse valor que o senhor falou, sim. 17 empresas pegaram esses editais, né, apenas uma empresa veio participar da licitação devido ao valor que é, se o senhor fizer a pesquisa, o senhor vai ver que é 1/3 do valor de mercado, né? Esse valor de todo esse serviço que está sendo executado aqui, e já tendo visto que em anos aqui nessa Câmara, infelizmente, a gente teve auditorias que custaram até R$45 mil por 2 visitas de advogados aqui. Então, eu acho que todo esse serviço aqui, se achar alguma empresa ou qualquer outro que faça por esse preço, né, a gente até cancela e faz outra. Quanto à questão de licitações, igual o senhor falou, por que dessas licitações, muito me estranha, porque eu acho que o senhor já deveria, de certa forma, saber a lei. Essas licitações são feitas agora, porque é um período eleitoral, mas, na verdade, elas não precisam ser executadas. São garantia para, no futuro, poder executar. Inclusive, até a pergunta de alguns candidatos a prefeito, candidatas a prefeitas e grupos, né, que talvez não sabia disso também. Né? Então, essas licitações, sim, realmente foram feitas por causa do período eleitoral que a gente já vai entrar agora, que se fecha agora no dia 5 de abril, então não podemos mais fazer a licitação. Então, tendo em vista que no final do ano teremos honrarias, vários eventos aqui nessa casa, já precisaríamos fazer essas licitações, mas não necessariamente precisa ser executada, ou pode ser executada a partes. Né? Muito obrigado a todos. Senhor presidente. Pode falar, senhor vereador. Essa questão de ordem, é só para que eu possa justificar, obrigado, vereador, a ausência do vereador Charles Gomes. Ele fez uma cirurgia na boca dentária e ele hoje não pôde comparecer à reunião. Me pediu que justificasse a sua ausência e na próxima reunião, com toda certeza, ele vai estar aqui conosco novamente. Ok. Senhor presidente, obrigado. Como líder do PMDB, eu quero dizer a Vossa Excelência que todas essas licitações, essas consultorias, não tem necessidade nenhuma. Isso é um dinheiro público jogado fora, um valor de R$323 mil. Por que não tem necessidade? Porque se tiver necessidade, nós temos 3 advogados na casa aqui que é pago para fazer isso. Inclusive, o uso de ocupação de solo, ele foi feito na gestão passada, a vereadora sabe muito bem, pela candidata a prefeita, a senhora Valéria, quando trabalhava lá na Secretaria de Obras, né? Foi feito por ela. Agora foi bem feito e terá que ser corrigido pelo Executivo e não pelo Legislativo. Muito obrigado. Inclusive, vereador, ele foi feito, então nessa época ele já tem 4 anos que está atrasado. Né? E essa semana já foi feito convite à CEMIG, Copasa, UFJ, IFMG, vereadores, prefeitos da Campos, Meio Ambiente, Secretaria de Obra, Ouro Branco 2030, Gerdau Assuminas e o Conselho da Cidade, para a gente conversar sobre as ações que vão ser tomadas. Né? Agora, em questão do senhor falou que foi gasto 325 mil, não foi gasto, senhor vereador. Eu falei que foi gasto. Igual eu te falei. Foi feita a licitação. Agora, se vai ser gasto R$1.000 ou se vai ser gasto 300 e tantos mil, aí é outra história. Pois é, não importa. Aí é outra história. Isso não quer dizer que foi gasto.
Agora, agora nunca numa gestão de Ouro Branco foi devolvido tanto recurso e tão bem feito as coisas igual foi feito nesse mandato. Senhor presidente, agora, será recurso porque entra muito. Será que em 99, quando o senhor foi presidente, Correto. será que foi assim? No antigo, até o ICM ficou retido na Então tá justiça. bom. Então tá bom, senhor vereador. ICM de Ouro Branco e Congonhas. Sim. Tendo em vista o requerimento de autoria do vereador Aparecido Ferreira Barbosa, aprovado por esta casa, convido a senhora Márcia Janaína Reis Coutinho, secretária de Saúde do município de Ouro Branco, para prestar esclarecimento sobre a erradicação da dengue em nosso município. Boa noite a todos. Eu agradeço a acolhida, né? E temos alguns desafios. Me sinto desafiada quando aceitei a Secretaria de Saúde do município. Não sei se todos me conhecem, eu sou psicólogo de formação e sou funcionária pública municipal há 25 anos. E quando recebi o convite para ocupar a pasta, né, uma das maiores pastas do serviço público, né, municipal, fiquei surpresa, porque não tinha essa pretensão. Mas me senti honrada, porque se esse convite me veio, porque pessoas, né, profissionais e colegas do serviço público acreditaram que eu podia ocupar essa pasta e dar algumas respostas. O desafio é muito grande, o último ano de mandato, um ano político, arrecadação caindo, pouco dinheiro. Logo que cheguei, me foi apresentado, né, um cenário difícil, e onde eu deveria fazer cortes. Mas aceitei, acredito, por acreditar, né, acreditar na capacidade, na minha capacidade de gestão, por amor a Ouro Branco, embora não tenha nascido aqui, meus filhos nasceram aqui, né, eu vim para cá no ano de 89, digo sempre que quero ser enterrada aqui, apesar de não ser um assunto muito, né, muito dito, e por querer fazer um bom trabalho. E é isso que eu tenho feito, trabalhado e estudado, porque assumir uma secretaria com tantos desafios e tão complexa não é uma tarefa fácil. Mas também encontrei uma acolhida muito grande, né, dos funcionários da saúde e bons profissionais também. Nós temos pessoas lá, profissionais muito bem preparados, e que me deu também uma segurança para assumir esse cargo. Então, venho fazendo uma gestão bem participativa, procurando, né, e eu preciso disso, porque o tempo ele é curto, então eu preciso de absorver o máximo dos profissionais, das pessoas que estão ali para me ajudar a governar. Canetar, né, assim, fazer o pagamento é da minha responsabilidade, né? Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande com isso. Eu tenho dito que não é impossível eu fazer milagre, né? Não tem como eu fazer milagre. Então eu tenho que trabalhar com a realidade que me foi apresentada. Quando eu assumi, alguns me disseram, você é corajosa, outros me disseram, você é louca, você não tá pensando bem, mas eu resolvi assumir, porque eu acredito que se isso veio para mim, veio para mim. E aí eu tenho que fazer frente a isso e me colocar nesse lugar.
E aí, diante de tudo que todo mundo já sabe, né, que todo mundo, principalmente aqui nessa casa, né, os vereadores acompanham muito de perto tudo que acontece na cidade, estão em contato com cidadãos, não tem sido uma tarefa fácil, né, eu tenho perdido noites de sono. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho procurado agir com muita responsabilidade, principalmente, com muita responsabilidade, com muita clareza e com muita honestidade, que sempre, né, que é uma característica minha, né, pessoal. Com relação então a gente, né, como é uma pasta muito complexa, uma secretaria muito complexa, onde nós temos vários serviços, hoje, né, eu recebi o convite para que eu viesse aqui falar sobre a dengue. Foi um requerimento que eu fiz, senhora secretária Márcia, o requerimento é de minha autoria. Sim. Vereador Aparecido Ferreira Barbosa, Popular Paré, foi eu que fiz o requerimento, para título de esclarecimento à nossa população ouro-branquense. Isso, é um tema, né, muito atual e que precisa ser debatido. Né? E nós estamos aqui numa casa que é a prova viva da nossa democracia, e de que nós devemos sempre debater, né, debater ideias, debater posicionamentos. E antes de entrar na questão de falar um pouco sobre a dengue, né, e a gente pode também fazer em forma de, se alguém tiver algum questionamento, e eu também trouxe os especialistas ali da vigilância, que podem entrar em maiores detalhes, eu gostaria de dizer que a vereadora Nilma, que quando você colocou sobre a contratação do Aqui doutor... deixa eu te interromper. Deixa ela só terminar a apresentação, Paré. Aí eu vou passar, Márcia, a palavra para os vereadores, iniciando pelo Paré, que é o autor do requerimento. Aí eles fazem as perguntas e você responde, a sua equipe responde. Mas eu posso terminar aqui meu preâmbulo, né? Terminar a sua apresentação. De dizer assim, nós não vamos debater outro assunto que não seja a dengue, né? Mas eu gostaria de responder para você, em relação ao doutor Flávio, que não houve nenhuma oposição, né, nenhuma forma contrária à contratação dele, não houve nenhum impedimento, é isso que eu queria dizer, legal, jurídico, para a contratação dele, né, no nosso hospital. E com relação à demissão do médico, eu quero dizer aqui, né, veementemente, não foi uma decisão do doutor Flávio, foi uma decisão minha. Eu trago para mim essa decisão devido a alguns fatos. Que não seria de bom tom levar a público. Né? Então, quando ele chegou, essa decisão já estava tomada e assinada por mim, por questões internas. Sei que ele é um ótimo médico, um bom técnico, mas houveram questões que me levaram a tomar essa decisão. Então, essa responsabilidade ela é inteiramente da secretária, ela é minha. Tá? Com relação à dengue, né, todo mundo sabe, os vírus hoje, a gente está sempre debatendo sobre isso, né? A capacidade de um mosquito, o grande problema hoje da humanidade, de todos os locais no planeta, são os insetos. Né? Acho que todo mundo tem acompanhado, os insetos foram adquirindo a capacidade de serem hospedeiros de vários outros seres vivos, né? Que são as bactérias e os vírus, que nós sabemos que são seres mutantes, né? São organismos vivos mutantes que estão se adaptando cada vez mais no nosso planeta, devido a uma série de coisas, né? De desmatamento, de medicação, né? Que eles precisam se desenvolver, que à medida que a gente vai crescendo a indústria farmacêutica, os remédios, né? Onde nós manipulamos muito a vida, né? Os seres biológicos.
Então, há uma transmutação, né, uma evolução também das bactérias. Então, a gente vê que um mosquito, né, assim, minúsculo, que é o Aedes, tem a capacidade de carregar nele, né, 3 vírus, que é o vírus da dengue, do chikungunya e do zika. Então, a gente vê uma capacidade da natureza de se adaptar. Em contrapartida, nós, seres humanos, né, temos aí uma capacidade muito grande, tanto de fazer coisas boas como ruins, né? Então, o desmatamento, né, a nossa falta de educação, né, para o cuidado com a nossa saúde também contribui para que as doenças proliferem. Então, essa questão que a gente está vivendo, né, o prognóstico, a gente sabe que o prognóstico não é bom. Nós estamos, eu estava até conversando com a Branca hoje mais cedo, nós estamos nas cidades próximas, né, que estão ao nosso redor, nós temos muitos casos muitos casos de pessoas doentes, né, com dengue, com zika, com chikungunya, né, e esse ano a gente está com, em relação a 2011 e 2013, que nós tivemos um número grande de casos, nós tivemos 50 e 56 casos, hoje nós temos confirmados no nosso município 16 casos. São 85 notificações que nós tivemos, e dessas 85 nós temos 16 casos confirmados. Temos ainda alguns que estão em estudo, 20 casos, né, Liz? Nós temos os negativados também, mas a gente sabe que isso é uma vigilância constante e nós não temos medicação, né? A medicação, o tratamento para quem adquire o vírus é um tratamento de hidratação, né? De hidratação, muita hidratação, e de remédio para dor. E o que nós fazemos, o que nós temos que fazer é o cerco ao mosquito. Então, o combate, o remédio é a gente evitar mesmo o lixo, né? E lugares que acumulem água, e até em pequenas quantidades, porque a fêmea bota 200 ovos. Né? E desses 200 ovos podem surgir 200 mosquitos, né? E se eles picarem alguém que está infectado com o vírus, né, qualquer um desses vírus, ele vai ser o vetor e vai fazer a transmissão. E aí, com relação ao que nós temos feito? Desde que nós estamos numa epidemia... Deixa eu fazer as perguntas, por gentileza. Pode, sim, senão vai pode ficar fazer. uma coisa, eu vou ficar até meio fingido aqui. Daqui a pouquinho eu vou pedir até para me retirar aqui do... Eu, como autor que fiz o requerimento, né, há mais de um mês, eu vou acabar pedindo licença e agradecer. Palavra, vereador, pergunta. Tá bom? Eu quero te agradecer. Bom, secretária Márcia, eu quero te agradecer pelas suas boas-vindas, por ter nos atendido e vindo a essa casa. Eu fiz o requerimento e convidei-o, não foi para desafio, não foi para baixo nível, não foi para brigar, muito pelo contrário, para somar, para somar com o nosso povo de Ouro Branco, porque você tem formação, passar, mas eu gostaria de fazer as minhas perguntas, que é um direito meu. Por semana, vocês têm essa programação bairro tal, você está com a programação na mão, pioneiros, resultado em mãos, vocês têm esse resultado? Sim. Vocês verificam todos os lotes vagos da própria prefeitura, de particular, da própria Gerdau, dentro desses lotes vagos, seja de proprietário Gerdau, a própria prefeitura, particular, vocês têm tudo anotado, qual o transtorno maior que nós está recebendo sobre essa questão de limpeza? Segunda pergunta. Terceira pergunta, vocês têm nos visitado as nossas comunidades rurais, que também sofrem com essa situação? Sofre como?
porque lá são as caçambas onde eles jogam os lixos. Eu tenho certeza, nas nossas comunidades rurais, lá tem grande número de pessoas, são cuidadosos, preocupados, eu vejo como eles classificam o lixo, mas às vezes jogam numa caçamba, que aí devido do longo tempo que fica ali armazenado aquele lixo, com chuva, sol, traz transtorno. Qual a contrapartida que a prefeitura, a Secretaria de Obras, no caso o chefe de estrada, está dando uma contribuição nessa limpeza, está ajudando nessa questão, nessas questões? Eu gostaria que a senhora secretária Márcia, eu fiz suas perguntas quase todas, que a senhora informasse para a nossa população ourobranquense na íntegra, para que o nosso povo saiba melhor os tipos de doença. Só quero que a senhora frisa bem, essa doença traz isso, essa traz isso. Hoje nós temos 0%, eu tenho conhecimento, bastante, eu acompanho bem a nossa situação aqui. Eu quero que a senhora explique bem detalhado, para que a nossa população fique mais preparada e até mesmo como proteger. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu quero que Deus já a senhora me responda, por gentileza. Senhor vereador, eu vou ver se mais algum vereador tem alguma pergunta, que talvez esteja dentro daquilo que você já falou, para aproveitar o tempo para a gente fazer um regulamento melhor. Tem mais algum vereador que queira fazer alguma pergunta? Eu quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar a secretária Márcia, agradecer pela presença. Já estivemos hoje no Hospital Raimundo Campos, na parte da manhã, onde acompanhava um cidadão que necessita de atendimento também. E, Márcia, a preocupação é realmente com o avanço dos casos de dengue em Ouro Branco. Especialmente nas 2 últimas semanas, que a gente percebe visivelmente, tanto de informação, quanto vendo pessoas que estão doentes, que estão procurando tratamento. Eu tenho lá no meu bairro, próximo aqui à minha casa, são 3 pessoas hoje em tratamento, sem contar os demais do bairro. É um bairro grande. Eu conheço 3 pessoas que estão em tratamento na última semana. Então, a gente vê que houve um aumento. Há 2 semanas atrás, eu não tinha nenhum conhecimento de nenhum caso especificamente lá, mas sabíamos de algumas situações de suspeita. Pergunta que eu faço, Márcia, efetivamente, como que vocês estão planejando, se organizando para o enfrentamento de uma possibilidade real de um grande surto em Ouro Branco, no caso da dengue? Como que isso está acontecendo? Perguntar também se na questão do Zika vírus e dos outros, das outras doenças também transmitidas pelo mosquito, o Aedes aegypti, se tem algum caso confirmado das outras doenças, somente a dengue. E também a questão dessa situação que hoje nós sabemos, de um número muito inferior de pessoas para visitar as casas, informar, ajudar na coleta de material, dar suporte às pessoas para que elas possam ajudar a combater mesmo a campanha em si. Como que isso está sendo feito? Sim. Bom, então, acho que são 2 perguntas básicas, né? Primeiro, o que é essa doença, né? Que você me perguntou, né, vereador? Bem detalhado, o que é essa doença? Exatamente, o que ela tem, como que ela é? Bom, as 3 doenças, né, são adquiridas a partir do vírus, né? Os vírus, o mosquito carrega no seu corpo o vírus, quer dizer, ou o vírus, o Zika, a dengue ou o chikungunya. Cada um desses vírus vão causar um tipo de manifestação, de sintoma no corpo, né? Então, nós temos, no caso da dengue, nós temos a febre muito alta, né? Depois eu vou pedir para a Lisli detalhar melhor sobre isso, né? Sobre os sintomas de cada um deles. Mas a doença, ela não tem
ela não tem um tratamento específico para qualquer um desse tipo de vírus que a pessoa adquirir, tem que ser imediato, né, e tem que ser com muita hidratação, e existe um treinamento que está sendo feito pelo Estado, né, que a nossa regional é Barbacena. Lá estão sendo treinados todos os nossos profissionais. Então, constantemente, como o governo tem investido muita capacitação, né, para que a gente consiga fazer o combate tanto ao mosquito quanto à doença, então existe capacitação dos profissionais. Tem mais alguma coisa com relação à doença que você queira? Não, o tá entendido? Às vezes a pessoa fica meio perdido, com dor, febre, e ele não sabe. Isso, dor, muita dor no corpo. Ele deve então procurar a policlínica, não é isso? Muita dor no corpo, febre, né? E o remédio que é usado é dipirona, paracetamol, né? Tilenol, né? Isso é que é usado. E ele vai ficar sob observação. Porque se não tiver uma hidratação muito boa, pode evoluir para outros tipos de doença, como doenças neurológicas, né? Então, nós temos uma doença que está crescendo, que é uma doença que chama Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que ataca a movimentação, que ataca os músculos, né? Então, os médicos, né, têm conhecimento e estão treinados para ter o manejo clínico que a gente chama, se chegar lá no hospital. Bacana. As outras perguntas sobre a questão da contribuição e ajuda da prefeitura, nessas questões dessas sujeiras que eu acabei de citar, provavelmente vai ser o pessoal que faz o acompanhamento. Mas você como secretária, é lógico, você que tem esse armazenamento. Caso descubra realmente que comprovou, o que você tem lá na mão para imediatamente já sair em combate? O que você tem? Quando se descobre que tem, igual, por exemplo, a vereadora Branca falou que tem os casos lá próximo a ela. Os casos confirmados, como que nós vamos combater isso? É um cerco que a gente faz ao mosquito, aquele local onde está concentrada a doença. Então, é feito o fumacê, né? Há uma vigilância em torno de quem está com o vírus. Nós tivemos na cidade a confirmação de 2 casos de Zika, não é isso? Ou tem mais? Não foram confirmados? Teve uma suspeita, então, de 3 pessoas que vieram de outra cidade e teve a suspeita, mas não confirmou que foi o Zika. Menos mal. Mas quando há uma suspeita, a ação que a gente faz é fazer o cerco para que o mosquito não chegue, vamos dizer assim, aquelas pessoas para ficarem infectados e levar as doenças para outras, certo? Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, esses treinamentos estão sendo feitos também para os agentes de saúde, os ACS. Então, hoje, nós temos... vereadora Branca, você, né, a vereadora também, Nilma, colocou. Nós estamos com um pouco efetivo nas endemias, né, de agentes de endemias, que são 7, né, Marcelo, que nós temos. Nós vamos contratar por 90 dias mais 6 agentes. A gente sabe que não é um número ideal, porque o número ideal são 21 agentes, não é isso? Mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga fazer isso, porque isso tem que ser um trabalho permanente mesmo, de todos os dias, porque nós estamos numa guerra, né? Não é isso que se fala sempre, que a gente está numa guerra? Mas nós temos os agentes de saúde que estão nas casas das pessoas, que também é da função deles fazer esse trabalho de monitoramento da residência e de informação
com relação à doença. Quantos agentes de saúde hoje estão atuando? Nós temos 61 agentes. Todos estão envolvidos com a questão Todos da dengue? estão envolvidos. Inclusive, nós temos 2 agentes que estão ali, né, representando as agentes. Hoje nós tivemos a visita da Ana Valdemira, que é da regional lá de Barbacena, né, que é a coordenadora do núcleo lá da atenção primária, que, né, esteve em reunião com as agentes. Então, ela fez uma palestra falando sobre várias coisas e principalmente sobre o combate à Aedes. E isso tem sido uma constante. Nós estamos em constante intercâmbio com Barbacena. Lisle passou lá o dia todo, Marcelo também. E as ações que a gente tem feito são múltiplas ações. Então, nós temos ações em conjunto com as outras secretarias, de limpeza, de lotes, né, de recolhimento de lixo, principalmente com a limpeza urbana. Inclusive, a vigilância sanitária e a limpeza urbana se reuniram com a Gerdau, porque a maioria dos lotes que nós temos vagos em Ouro Branco é de propriedade da Gerdau. A Gerdau se comprometeu em trabalhar para limpeza e cercamento, né, desses lotes. Então, isso foi feita uma reunião na semana passada para alinhamento dessa política de combate ao Aedes junto à Gerdau. Palestras, né, estão sendo feitas palestras nas escolas, principalmente o Marcelo, a Cirlane, porque hoje a vigilância em saúde trabalha muito em conjunto com a atenção primária, que é o PSF. E aí é uma força-tarefa nesse combate, que isso é uma prioridade da atenção em saúde, da vigilância em saúde. Então, a Cirlane também tem participado também, ministrado palestras, tanto em escolas quanto em empresas. Nós temos números, né, nós temos um dossiê que está preparado, que pode ser do conhecimento, né, de todas, está aberto. A gente se coloca lá à disposição para vocês conhecerem também mais de perto. A senhora já respondeu, né, porque na verdade a questão da dengue, ela é uma questão do município, que envolve todas as secretarias. Vocês cuidam da doença, mas existe a prevenção que precisa ser feita através de outras secretarias. Eu queria sugerir que vocês pudessem levar para o Executivo a necessidade dessa reunião com as imobiliárias, para que elas tomem providência em relação aos imóveis fechados. Estou falando de casos concretos. Do lado da minha casa, tem uma casa para alugar que tem uma piscina que me foi denunciada, que está cheia de lavras. Lembraram, não acho que não precisa, mas lembraram que a contratação dos agentes precisa respeitar aquele processo seletivo feito no passado. Sim. E sugerir também, secretária, aquele fumacê, pode parecer antigo, mas funcionou, né? Aquele caminhão que solta aquela fumaça. Quando você fala que o bairro Inconfidência tem casa, obviamente com aquela lagoa daquele tamanho, então tem lugares que o morador não chega, que não é questão do lixo, é questão da própria água que é pertinente ao lago. E aí o município não precisa gastar o dinheiro público, porque o lago é da Gerdau, tanto que é intocável. O município não pode fazer nada no lago, ou seja, é da Gerdau. Se é da Gerdau quando lhe convém, tem que ser da Gerdau quando ele é um problema, e agora ele é um problema. Então, esse fumacê podia ser dirigido à Gerdau, uma solicitação, quase uma exigência, que ela faça um trabalho de fumacê naquela região, onde o lago, nos bairros onde tem o lago, porque é muito grande. Entendo que seja muito grande, Marcelo, não tenho conhecimento técnico para isso, que aquele lago ali seja um berçário muito, muito propício para esses mosquitos. Então, que a própria Gerdau contrate esse fumacê para poder jogar na região onde ela tem o lago, que é dela, e ela bate no peito para dizer que é.
Então, acho que agora está na hora dela ser também chamada para arcar com esse custo desse fumacê. Marcelo, fala um pouquinho para nós sobre o fumacê, sobre isso. Acho que você tem Bom, mais propriedade. Boa noite. Na realidade, o que acontece? Nós só podemos pedir a vinda deste caminhão fumacê, desse caminhonete, quando a coisa está muito feia. O caso da nossa cidade vizinha aqui, Congonhas. Como lá está havendo uma epidemia, já ultrapassou os níveis de um surto, né, que são escalas, né, a gente coloca como escala, foi enviado do Ministério ou do Estado esse carro para poder fazer o trabalho lá. Nós temos uma máquina aqui, chamada de UBV leve, que é o fumacê mais leve, que é aquele que os meninos usam nas costas. Aquele, ele funciona com aquilo que o Márcia falou, com o bloqueio vetorial. Então, na realidade, é o seguinte, tem que chegar até a gente, para nós lá, tem que chegar, pelo menos, ou seja, não necessariamente a confirmação dos casos, mas os casos suspeitos que nós temos na cidade, suspeitos mesmo de dengue, de zika, chikungunya, seja lá o que for, nós vamos até aquele local e fazemos o trabalho naquele bloqueio, chamado bloqueio vetorial. Perguntei das caçambas nas nossas comunidades rurais. Você verificou elas têm furo para a passagem da água, ou elas estão totalmente fechadinha, exposta ao tempo, e a aguinha caindo, e a chocadeira? Como você viu as caçambas? Algumas têm furo. Como você viu? Algumas têm furo. As quais, por exemplo, você viu? Eu acho que no João Gotti... Porque aí a Gotti... gente vai registrando, que você passando a qual, que aí a gente, porque eu verifico todas, né? Tá. Aí você passando para mim que você verificou, eu vou anotar amanhã, eu já estou passando de novamente. A qual que você viu que está furada? Se eu não me engano, do João Gotti. Eu não tenho essa relação dessas caçambas furadas, não. Mas se eu não me engano, foi do João Gotti que eu vi. E com relação aos trabalhos que a gente faz, porque a minha preocupação realmente, em alguns locais da área rural, é que nós temos o lixo hoje, principalmente das localidades maiores, eles viraram lixo urbano. E, por exemplo, João Gotti, que eu já estou fazendo estudos para que nós possamos estar fazendo trabalhos voltados, que são voltados para a cidade, e fazer os trabalhos lá no João Gotti, porque o João Gotti hoje, ele emendou, ele já não é mais considerado um local para nós como área rural. Ele emendou com a cidade. A prefeitura também está fazendo o papelzinho dela direitinho, está dando a contribuição para a nossa saúde, ela está mantendo a nossa cidade 100% limpa? Olha, você está tendo uma contrapartida bacana? Olha, Marcelo, só um minuto que você já responde a pergunta do Geraldo Pedro junto. Tudo bem. Pode fazer, Geraldo. Pode. Não, eu não tenho uma pergunta. O meu pronunciamento hoje, secretário, seria sobre os postos de saúde do município de Ouro Branco. E em especial, a do bairro Belvedere, que é o que atende o bairro do Engenho, Bela Vista, Romário Rodrigues. Eu fui procurado por pessoas de lá que está faltando insumos, faltando equipamento. Então eu gostaria de pedir à secretária que desse um carinho especial para os nossos postos de saúde, todos os postos, em especial esse que eu fui procurado ontem por 3 pessoas. Então já 3 pessoas no mesmo local fez as mesmas reclamações, tem sentido, dá uma olhadinha para a gente, dá um atendimento para eles lá. Muito obrigado. Inclusive, vereador Geraldo Pedro, aproveitando a oportunidade que você manifestou sobre a questão do Amália Rodrigues, Belvedere, também a reclamação também está sendo feita relativa a médicos, atendimento de médicos nos postos de saúde. Parece que teve faltando, agora acho que voltou mas parece que só um dia da semana e as pessoas estão realmente reclamando muito. Então, Marcelo, pode continuar a sua resposta ao vereador Pará e avisa os vereadores e a secretária que vou dar mais 5 minutos para as considerações e devido ao tempo a gente tem alguns projetos ainda para ser aprovado, logo em seguida a gente encerra. Bom, então é o seguinte, nós temos feito parcerias, não só com a Gerdau, não só com
as indústrias, vamos dizer assim, né, com as usinas, mas nós temos feito parceria com voluntários. Eu tenho feito trabalhos não só com escolas, mas também com igrejas, por exemplo. O respaldo que nós temos tido em relação aos nossos colegas de trabalho, né, da prefeitura, está sendo muito bom. Por exemplo, nós temos feito parcerias com o pessoal da Obras, que é claro que é obrigação, para fazer os mutirões de limpeza. E nisso a gente convida todos aqueles voluntários daquela região, vamos colocar assim, os líderes comunitários, né, para associações comunitárias, para poder tá entrando com a gente nessa parceria, para a gente poder estar desenvolvendo. Agora, com relação ao respaldo, em relação aos funcionários, a quantidade de funcionários que nós temos, hoje nós sabemos que o governo, tanto o estadual quanto o federal, eles lançam para todos os lados, para todo mundo saber que ele está com a participação em verba. Isso aí não tem acontecido, não tem chegado verba para a gente contratar, né? E com relação à contratação que vai ser feita com 6 funcionários, vai dar vamos colocar assim, vai dar um alívio para a gente, né? Porque os nossos agentes, os agentes de endemias, eles são treinados para fazer trabalhos que os ACS, os agentes de saúde, não podem fazer, como tratamento com produto químico, por exemplo, né? Então, nós temos trabalhado de maneira muito intensa. Os meus agentes, eu tenho falado com eles sempre. Se vocês tiverem a oportunidade de estar vendo aí o nosso trabalho, nós temos trabalhado intensamente da maneira que nós podemos fazer, ou seja, de como chega para nós o trabalho a serem feito, tá? Então, estamos trabalhando intensamente, temos recebido bastante ajuda de outros setores, dos setores, claro, tanto interno quanto externo, e estamos feito da maneira que nós conseguimos fazer. Senhor Ivo, sua pergunta. A senhora Márcia, Sim. eu tenho em minhas mãos aqui uma meia página do jornal Correio. E aqui tem uma matéria do deputado Glaicon Franco, que ele também é médico, e preocupa muito com a saúde, não só de Lafayette, mas de toda a região. Sim. Eu estive com ele há poucos dias, e ele estava falando sobre esse mosquito, Aedes aegypti. E eu estou vendo aqui no jornal, que ele colocou uma matéria aqui, e ele está muito preocupado com o aumento desses mosquitos. Então aqui está aqui, ó. Glaicon reiterou o pedido de instalação de uma unidade regional em Conselheiro Lafayette, uma das 3 cidades polo da região de saúde do Campo das Vertentes. O pedido visa dar maior autonomia à região, cuja cidade polo é Conselheiro Lafayette. Hoje a Superintendência da Saúde está sediada no município de Barbacena, distante da cidade do Alto Paraopeba. Então ele está preocupado com isso, querendo trazer para Lafayette região. E por meio do pedido que fez a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para isenção de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, incidentes sobre produtos repelentes ao mosquito Aedes aegypti. Com o aumento dos casos de contágio causados pelos mosquitos, todas as ações voltadas para dificultar a disseminação da doença devem ser levadas a efeito. Caso haja isenção de tributos sobre os repelentes, a população, principalmente a de mais baixa renda, terá mais acesso a eles. Então, é o que eu estava falando, que eu estive conversando por vários tempos, e ele falou
que tem visto, não só em Congonhas, onde é um grande caso disso aí, mas também em Lafayette e toda a região. É uma preocupação muito grande dele. Eu quero dizer para a senhora e o senhor ali, senhores da área da saúde, que temos que fazer alguma coisa, agilizar mesmo, não só uma vez por mês, mas todo santo dia, porque senão esse mosquitinho vai nos levar para o buraco. Muito obrigado. Só para finalizar, então, bom, nós estamos abertos. Eu espero que a gente tenha trazido alguma luz, a gente tenha, né, trago algumas explicações. Se tiver alguma, porque na verdade é muito amplo, né? É um tema que a gente pode conversar muito tempo sobre ele. Eu gostaria de convidar todos, né, todos presentes. A gente está lá de portas abertas. A vigilância em saúde, né? Se alguém quiser saber mais detalhes, a gente está trabalhando muito nisso, estudando e correndo atrás. Precisamos melhorar mesmo o efetivo, né? Eu tenho consciência disso. E lembrar, eu gostaria de pedir a vocês, né, enquanto vereadores, que são pessoas que estão em constante contato com os cidadãos, que também levem uma palavra, né, que toquem nesse assunto, que conversem sobre isso com os cidadãos, né. Eu sempre, como eu sou psicóloga e também atendo, né, eu sempre pergunto para os meus pacientes se eles estão cuidando da casa deles, porque, como o Marcelo falou, isso é um estudo, 80% dos criadores do mosquito está dentro da nossa casa. Então, isso é importante lembrar, porque ele se prolifera em pequena quantidade de água, né? Então, que lembre a questão da limpeza, do lixo, da caixa d'água. A gente tem, né, o Marcelo registra muito em fotos, a gente tem tampado muitas caixas d'água com tela, né, porque às vezes não tem a tampa, e as pessoas precisam também entender que elas devem ser as promotoras da própria saúde. Se cada um fizer o seu dever de casa, né, se cada um de nós cuidarmos da nossa saúde, a gente também vai cuidar do coletivo. Então, se eu cuido da minha casa, o vizinho cuida da casa dele, né, e aí nós vamos fazer uma corrente, e aí nós vamos ser mais fortes do que o mosquito, né? E eu gostaria também, nós temos um comitê de pessoas, de profissionais, né, na cidade, é um comitê do município de Ouro Branco, e eu gostaria de ter um vereador representante lá, ou mais de um, né, que tivesse um vereador lá no nosso comitê, que eu acho que vai acompanhar de perto. É só você, né, avisar para a Câmara qual o local, o horário das reuniões, que os vereadores, sim, com certeza estarão presentes. Sim. Será um prazer, Márcia, a gente está acompanhando. Sim, porque, né, nós temos que dar as mãos. E qualquer coisa, a gente está lá à disposição para maior esclarecimento. Ok, Márcia, a gente agradece. O Tilinho, senhor presidente, só um minutinho, o Tilinho está querendo... É rápido. Obrigado. Primeiro, só agradecer o seu elogio aí na tribuna, né, a minha pessoa, mas uma coisa que não foi falada aqui, só uma pequena contribuição, porque às vezes a gente está sempre acompanhando os estudos, porque quando aquilo começa a tomar relevância pública, as universidades começam a debater isso, e de forma mais científica, né, baseado em estudos, aquilo que é efetivamente comprovado, porque a gente vive, saúde é um ambiente, às vezes, de muito achismo, né? E, às vezes, esse achismo está muito voltado na desinformação mesmo e tudo. Então, assim, o que a gente tem observado diante dos estudos que tem mostrado? Que, às vezes, a gente vê, por que não se tem mais agentes? Por que não se tem mais agentes? Às vezes, se a gente tivesse 50 agentes de endemias aqui, não resolveria o problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque a efetividade dessas ações nem sempre não está relacionado ao quantitativo de agentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o agente passa na sua casa, ele é capacitado e orientado, elimina os possíveis focos que possam ter naquela residência, orienta a família, mas se a hora que ele virar as costas, um neto, um sobrinho, ou quem quer seja lá, toma um iogurte, joga para o fundo da horta, acabou o trabalho dessa gente. Por que eu estou querendo dizer isso, e pegando um pouquinho a carona na fala da
da Márcia e também do Marcelo, que se todo cidadão, né, fizesse o que as publicidades têm pedido aí na televisão, para todo lado, nos jornais e tudo, observar na sua casa, quase que nem precisava da gente. Por quê? Porque se todo mundo olhasse todos os dias, ou uma vez, não sei né, qual que seria o parâmetro adequado, mas se todo mundo observasse isso, nem seria questão tanto de a gente, porque às vezes há uma cultura por parte da população e por parte, às vezes, até nossa mesmo, né, que também faz parte da população, de a gente achar assim, de que todos os problemas de saúde, a culpa é do setor público, quando dá errado, ou quando não está se atingindo o objetivo esperado, é o setor público responsável. Então, assim, acho assim que quando a Márcia pede para vocês, né, que estão no dia a dia, orientar, isso como já foi dito aí pela imprensa, é uma guerra. A gente vê o Correio participando em algumas cidades, o Correio levando informação, vê o Exército, vê vários outros segmentos, né, da sociedade organizada e até mesmo de instituições trabalhando isso. Então, assim, acho que vocês podem e serão grandes parceiros nessa questão, ao também, né, em várias questões que a comunidade às vezes, né, procuram vocês. Olha, como é que está a coisa aí, né? Como a Márcia bem colocou. Então, é só isso que eu queria dizer, porque, né, a informação nunca ocupa espaço e ela tem que ser sempre transmitida. É só isso. Obrigado a todos da equipe da saúde, a você, Márcia secretária, por ter vindo a essa casa, ter dado o seu esclarecimento, contribuiu muito. Espero que todos os vereadores tenham ficado satisfeitos, inclusive o vereador autor do requerimento, o vereador Aparecido Ferreira Barbosa, né? E essa casa está de portas abertas também para ajudar sempre no que for preciso, sempre no que for necessário, e sempre que tiver as reuniões que você queira a presença de vereadores, estão à disposição para ir. Muito obrigado e se sinta à vontade para voltar ao seu lugar. Deixa só eu finalizar, por gentileza. Eu quero finalizar aqui a minha fala do requerimento que eu fiz. Quero aqui agradecer a secretária Márcia, quero agradecer a todos que aqui vieram, todas as pessoas que têm envolvido, mas quero dizer a esse desafio, me traz uma preocupação, sou testemunha do bom trabalho de cada um de vocês. Eu agradeço e boa noite e estou à disposição. Obrigado, Márcia. Segunda parte, ordem do dia, duração 90 minutos. Projeto de lei número 10/2016, que fixa a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários para o mandato de 2017 e 2020. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer da emenda número 1 ao projeto de lei número 10/2016. Presidente, esteve aqui nessa casa o sindicato, dizendo para nós que não havia conseguido negociar com o Executivo a questão da recomposição salarial no valor de 11,55, conforme o INPC desse ano, que não seria justo que o salário do secretário, né, do VP e do vice-prefeito, sofresse essa atualização. Sendo assim, eu, vereadora Branca, vereador Raimundo Henriques, conversamos essa tarde e optamos pela retirada do projeto. Então, o salário do secretário, do prefeito e do vice-prefeito, que cabia a nós fixarmos, ficará da forma que ele está hoje, sem essa atualização. Para a próxima legislatura, ele ficaria do jeito que ele está hoje. Nós sabemos também da questão do servidor público, que a nossa lei prevê que nenhum servidor pode perceber salário maior que o do prefeito. Isso inviabilizaria, no caso, num futuro breve, a contratação de médicos, sabendo que hoje o salário de médicos já chega no patamar de R$14 mil. Então, nós ficamos muito preocupados com esse fator, não chegamos a uma definição sobre manter o projeto, mas sabemos que o subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretário, ele poderá sim ser fixado a qualquer momento antes do término dessa legislatura. Eu não concordo muito com a defesa da nossa colega Branca e da colega Nilma, porque é só baixar o salário do médico, o médico também tem que contribuir. Nós estamos com desemprego, o salário do médico não é tabelado. Não existe uma tabela do salário do médico. Eu fico muito triste, porque hoje nós não vemos o prefeito ganhando 15.800, vereador 750, o secretário ganhando mais do que vereador, vice-prefeito ganhando mais do que vereador. Então, só ficou por conta da Casa Legislativa pagar o preço de todos os cortes que houve. Eu discordo e
vejo que foi um protecionismo à parte do Executivo. Portanto, retirado temporariamente o projeto de lei número 10/2016, que fixa a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e secretários para o mandato de 2017-2020. Projeto de lei substitutivo municipal número 12/2016, que dispõe sobre desafetação, terraplanagem e regularização de terrenos situados no bairro Bela Vista e Serra Verde. Autoriza o parcelamento da área e sua doação a famílias assentadas em locais de risco e a famílias de baixo poder aquisitivo e dá outras providências. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do substitutivo ao projeto de lei número 12/2016. Presidente, conforme eu já expliquei anteriormente, essa semana nós recebemos do Poder Executivo o substitutivo do projeto apresentando as novas áreas. Vereador, eu gostaria de terminar minha fala. Então, vereador presidente, as áreas serão no bairro Serra Verde e Bela Vista. Contudo, a gente sabe que no ano eleitoral nós estamos impedidos de fazer doações de material de construção, qualquer tipo de doação, sob pena de ser caracterizado como compra de votos. Então, para que o projeto seja aprovado, nós precisamos de um decreto que comprove que essas doações serão feitas a moradores em situação de risco. O secretário de Obras conversou comigo hoje com o nosso procurador jurídico, doutor Wesley, está encaminhando para essa casa esse decreto que vai dar legalidade à solução do caso da questão das pessoas que estão na lista. Inclusive, tem 15 pessoas na lista e tem 24 lotes sendo desafetados. Outra coisa que nós pedimos também, que os outros 9 nomes sejam incluídos na lista, porque essa casa precisa saber quem é que serão os beneficiários, para que não haja uma distribuição dessas casas sem o respeito da prioridade, sem a observância das questões sociais. 2 pontos, os 9 nomes que ainda faltam e o decreto, porque sem esse decreto o projeto continua inconstitucional. Portanto, fica prejudicado o referido projeto. Aguardando que o Executivo dê legalidade a ele. Isso. Projeto de lei número 15/2016, que dispõe sobre a criação do Centro de Referência e Agricultura Familiar em território mineradores e da outra providências. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 15/2016. Esta relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Este relator, analisando o referido projeto de lei, é favorável à sua tramitação. Carlos Roberto Pereira, relator. Conclusão. A Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social e Saúde acolhe o voto do ilustre relator. Coloco o projeto de lei número 15/2016 em primeira discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o projeto de lei número 1, projeto de lei número 15/2016 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 15/2016 em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 16/2016, que declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável do município de Ouro Branco. Solicita à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 16/2015. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Coloco o projeto de lei 16/2016 em primeira discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 16/2016 em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 17/2016, que altera a lei 1994, de 31 de maio de 2010, que institui a lei de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo do município de Ouro Branco. Solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 17/2016. Essa relatora, analisando o referido projeto de lei, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto da ilustre relatora. Coloco o projeto de lei número 17/2016 em primeira discussão. Encerra-se a discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado o projeto de lei número 17/2016 em primeira discussão e votação. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura dos requerimentos 22, 23 e 24/2016. Requerimento 22/2016. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião ordinária dia 29 de março de 2016 o presente requerimento que solicita o comparecimento a essa Casa Legislativa do representante da Aviação Paraíso, senhor João Renê, dia 5 de abril, decorrente às 20 horas. Da mesa diretora, Edson Miguel de Paula, Charles Silva Gomes e Raimundo Henrique de Paiva. Requerimento 23/2016. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião ordinária, dia 29 de março de 2016, o presente requerimento que solicita o comparecimento a esta Casa Legislativa da Secretária de Educação, Sônia Mapa, no dia 5 de abril, decorrente às 20 horas, com o objetivo de apresentar esclarecimento sobre o transporte escolar. Da mesa diretora, Edson Miguel de Paula, Raimundo Henrique de Paiva e Charles Silva Gomes. Requerimento 24/2016. Colocar em apreciação, discussão e votação na reunião ordinária do dia 29 de março de 2016 o presente requerimento que solicita cópia do contrato de termos aditivos com a empresa que está realizando a obra da unidade de saúde do bairro São Francisco. Coloco os requerimentos em discussão. Aproveitando que esses alunos que se sentem lesados com essa falta dos ônibus, que compareça essa casa semana que vem, que pode cobrar da secretária e do empresário para que possa pôr esses ônibus rodar. Em discussão. Senhor vereador, inclusive, alunos do povoado de Castilhano que estão ficando sem aula e outros, os pais têm que trazer aqui e aguardar até tantas horas para poder voltar com eles. Está correndo, sim. Em discussão. Inclusive tem um ônibus, vereador, que faz o bairro, me parece que São Francisco, vai até o Tiradentes, ficando próximo de Carreiras, né, com mais questão de que 10 minutos chega até Carreiras e traz esse aluno e leva esses alunos. Então, algumas situações que são fáceis de resolver, está faltando só um pouquinho de interesse da empresa. É isso. Né? Coloco os requerimentos em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Estou de acordo, senhor presidente, embora estou de pé. Aprovados os referidos requerimentos em discussão e votação única. Como esteve presente hoje esta casa, a secretária de Saúde do município de Ouro Branco, de acordo com a aprovação do requerimento número 48/2015, quando auxiliares diretos da prefeita municipal e dirigentes de autarquia ou fundação municipal forem convocados para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal, não será realizado a terceira parte da reunião, grande expediente, pronunciamento popular, objetivando a não exceder o prazo para término da mesma. Em conformidade com o artigo 50, inciso 3º do Regimento Interno, designa o vereador Raimundo Henriques de Paiva para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia. Substitutivo ao projeto de lei número 12/2016, indicações de números 26, 27 e 28/2016. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.